Oi, pessoal, continuando o que nós mandamos ontem para vocês, a lição, né, a lição da escola sabatina. Nós terminamos ontem, deixa eu baixar aqui, essa lição nós mandamos, né, baixa aqui, vou tirar o som, tá, foi o de ontem, né, é a lição da semana, né, que fala sobre o sacrifício, né, o cordeiro, Jesus no templo e o sangue de touros e bodes, e para a gente compreender o sacrifício de Jesus, compreendendo o sacrifício. Então ontem nós falamos sobre Jesus no templo, foi a última parte, né, da lição. Jesus no templo, todo aquele ritual, a lição está explicando todo aquele ritual de sacrifício de cordeiro, desde lá do santuário antigo, né? Mas também desde o começo, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, aquele cordeiro que eles tiveram que matar, né? Aí o próprio Jesus falou para eles que aquele cordeiro representaria ele, né? E aí deu a profecia também, quando Jesus se dirige à serpente, né? Falou também lá que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A serpente feriria o seu calcanhar. E o descendente era ele, né? Que seria sacrificado. E como que Jesus foi sacrificado, né? Como que Satanás feriu o calcanhar foi com a morte na cruz, né? E também com a destruição e com todo o caos que o pecado causou, né? Em toda a humanidade, em todo o planeta, em todo o mundo, em todos os seres que já viveram desde antes e depois de Cristo, né? Então esse é o ferimento do calcanhar, né, do descendente da mulher, que é a terra, né? Que somos nós, seres humanos, a criação de Deus, né? Mas que esse descendente da mulher, cujo calcanhar é ferido, esmagará a cabeça da serpente, ou seja, vai matar, né, vai destruir a serpente. Que fala, o texto inclusive fala lá, esmagará, né, a cabeça da serpente. Então está no futuro ainda, isso aí vai acontecer no futuro, né? E aí a lição de ontem, né, que a gente mandou para vocês, nós tínhamos terminado falando sobre Jesus no templo. Aqui tínhamos mencionado o seguinte, que Cristo desceu pessoalmente até nós, Deus desceu pessoalmente até nós. Não é de admirar esta declaração sobre Jesus, que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então Deus esteve conosco através de Cristo Jesus, o Emanuel de Deus, né? O Deus presente conosco. Então Deus não está distante, Ele está junto, Ele está aqui, Ele está juntinho. Jesus, Ele quer esse tipo de conexão nossa com Ele, de estou junto, eu estou com você, eu estou aqui, então fala comigo, né? Deus pede que nós falemos com Ele, Jesus pede. Pense no que isso significa. O Criador do Universo condescendeu não apenas em viver entre nós, mas também em morrer por nós. Então, quando lá no deserto Ele pediu para que construa um santuário para que eu venha tabernacular, ou viver, ou morar com vocês, né? Ele quer isso agora também. Construa esse santuário aí no seu coração, para que eu possa morar no coração, no seu coração, na sua mente, né? Para que eu tabernacule com você. É muito lindo isso. É muito bonito. É um Deus que está dentro de nós, que quer ficar aqui dentro de nós. Ele não quer ficar só com o nosso redor, mas Ele quer morar em nosso coração. Ele quer ficar aqui. E é isso que quando Isaías fala que, está lá em Isaías, porei a minha lei no seu coração, no vosso coração, né? Então é isso, é Cristo morando no nosso coração. Então não é só a presença do Espírito Santo na nossa vida, mas é a presença de Cristo, o Santo Cristo em nosso coração, em nossa mente, em nosso tudo. Sabe, as nossas decisões, as nossas falas, o nosso tudo vai estar direcionado em Jesus e nas coisas celestiais.
nós não estaremos, como eu disse ontem, não estaremos mais preocupados com o que está acontecendo no mundo, quem será o próximo Papa, e o que ele vai fazer, ou o próximo presidente, ou o presidente do Brasil, ou o que está acontecendo de justiça ou injustiça em nossa nação. Nós não ficaremos assim, elevados ou levados aos problemas que nos cercam, que nos apertam, né? Que nos sufocam. Mas agora nosso momento, a nossa mente está ligada em Jesus, a gente está vivendo com Ele. A gente está tabernaculando com Ele, sabe? E Ele está o tempo todo presente conosco. É isso que Ele quer. Isso é emocionante. Eu não consigo ficar sem chorar. Eu não sei você. Mas isso é emocionante. Você saber que Deus, Ele quer tabernacular com você. Ele quer morar no seu coração, na sua mente. E quer todo instante do dia a dia, do seu dia a dia, do seu cotidiano, tabernacular, morar com você. E quando você está com um amigo desse, o tempo todo, será que outros demais problemas da vida da gente têm alguma importância? A minha pergunta é essa. Minha pergunta é essa. Será que quando Cristo está o tempo todo comigo, com você, conectadíssimo, né? Tabernaculando conosco aqui, será que tem algum problema que é tão sério, assim, mais sério do que a gente venha a achar que ele não vai ser resolvido? Problema financeiro, problema de falta de moradia, falta de roupa, falta de comida, falta de emprego, problema relacionado com uma doença que foi diagnosticada como doença terminal, ou sei lá, que já começou o tratamento, ou as dores estão acontecendo, ou um filho ou uma filha que se perdeu no mundo das drogas, dos tóxicos, ou vice-versa, será o pai que se perdeu no alcoolismo, sei lá, na depravação, ou na traição, ou no abandono. Qual é o problema que você tem, que nós venhamos possivelmente a ter? Será que esse problema que eu tenho, que você tem, é maior do que a presença, é mais significativo do que você dá mais importância para esse problema do que você está tabernaculando com Cristo, ou seja, você permitir que Cristo viva no seu coração, na sua mente, e você falar com Ele todo dia? O que Cristo quer? Que você fale com Ele, gente. Não é só orar aquela oração automática, né? Aquela oração padrão que a gente tem em nome do Pai, do Filho. Senhor Deus, eu estou aqui para, não sei o que, agradecer, tu que estás entronizados acima dos querubins, etc e tal. Aquela oração formal, então aí termina em nome de Jesus, amém e tal. Às vezes você nem falou nada, você não falou nenhum sentimento, não expressou nenhum, o que aconteceu realmente com você naquele dia. Você fez uma oração formal, uma oração dirigida, como disse o Ellen, que está dirigindo o MASC aqui no CPA3, né? MASC é Momentos a Sós com Cristo, tá? É um projeto, um programa. E ela disse assim, que muitas vezes nós transformamos Deus no nosso colega. Colega, você não tem intimidade com ele, né? Colega não é amigo, né? Amigo é aquele cara que você vai na casa dele, abre a geladeira, deita na sua cama, você empresta a sua camisa para ele, empresta calça e vice-versa. Você vai na casa dele, tem essa intimidade, esse amigo, né? Você conta as coisas mais íntimas suas para o seu amigo, né? Mas para um colega não. Colega, oi, tudo bem, como vai? Conhece a pessoa, convive até, mas não tem essa intimidade, né, de você abrir-se com a pessoa e você conhece aquela pessoa e aquela pessoa te conhece bem profundamente. Você tem aquela confiança com aquele amigo. E Jesus quer ser esse nosso amigo. Ele quer intimidade conosco. Mas a gente muitas vezes trata ele como um colega, uma coisa distante. Oi, como vai? Tudo bem? E em nome de Jesus, amém. Entendeu? A gente não se abre de verdade, a gente não tem intimidade. E Jesus quer intimidade. Ele quer uma relação de amigo com a gente, né? E é isso que ele nos exemplificou, nos mostrou ali no tabernáculo, né?
ali no santuário, no deserto, e depois ele veio pessoalmente no meio dos discípulos, das pessoas, ele curou as pessoas, ele beijou as pessoas, ele carregou as pessoas, ele abraçou as pessoas, ele curou o cego de nascença, ele curou, pegou o paralítico começou a andar, ele olhava no olho, ele abraçava, ele beijava, ele falava palavras maravilhosas para aquelas pessoas. Tinha aquela multidão enorme seguindo Jesus, crianças que vinham de longe trazendo flores para ele, porque ele tinha essa intimidade com as pessoas, ele queria intimidade, Deus quer intimidade. O tempo todo é isso que ele quer, comigo e com você. E na lição hoje, prosseguindo a lição desta semana, que fala sobre a gente compreendendo o sacrifício, a gente compreender melhor o sacrifício. Na lição de quinta-feira diz assim: por que criaste todas as coisas? Porque criaste todas as coisas. É isso que ele fez. Ele é criador, então ele sabe a real necessidade desse tabernacular conosco. Em poucas ocasiões, profetas foram levados tão perto de Deus, tão perto de Deus em visão, para que vissem seu trono. Que privilégio, né? Ezequiel viu esse trono acima do firmamento, acima da atmosfera, do céu atmosférico, né? Isaías visitou o templo celestial para vê-lo, Isaías 6:1, e em uma das descrições mais detalhadas que temos, João foi levado ao trono em visão. Os rituais do santuário, que funcionavam como tipos, indicavam que havia apenas um caminho pelo qual a humanidade poderia entrar na presença de Deus. O caminho que é o sangue de Jesus. Então por que ele quer tabernacular conosco? Para nos dar vida. O sangue de Jesus é o quê? É vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem, porém, é João, né? Quem, porém, não tem o Filho, não tem a vida. O que Cristo quer dar para nós? A vida. Vida plena, abundante. Sabe? Nós não temos aqui na terra isso. Só Ele pode dar essa vida plena e abundante, e feliz e sabe? É isso, gente, que está faltando. Por que as pessoas não estão conseguindo hoje em dia serem felizes ou estarem bem? Porque elas estão preocupadas consigo mesmas, elas estão preocupadas com as coisas e tal, e elas esqueceram de Jesus. Isso em todos os lugares, na igreja, fora da igreja. Nossa, aí fora então, as pessoas buscam tudo, procuram tudo, menos Jesus, o Criador delas, o único que lhes dá vida, que pode lhes dar felicidade e dar vida. Isaías capítulo 6, verso 1 a 5, vamos ver a descrição que ele teve a respeito do trono de Deus, tá? Isaías, com a Bíblia, ponta a cabeça, vamos lá. Vamos abrir em Isaías 33, é isso? Não, desculpem, Isaías 6. Isaías capítulo 6, tá aqui. Isaías capítulo 6, de 1 a 5, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Até o verso 5, tá? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que privilégio!
Ele viu o trono de Deus, ele viu o Senhor dos Exércitos, ele viu o Rei, ele viu Jesus. E ele ficou, ai de mim, apavorado, porque eu sou uma pessoa de impuro lábio. Eu também sou uma pessoa de impuro lábio, de lábios impuros. Vocês já viram aqui quantas vezes eu me exaltei, né? Fiquei exaltado e perdi a estribeira, vamos dizer assim. Nós vivemos numa sociedade de pessoas de lábios impuros, né? Pessoas impuras mesmo. Mas Isaías, ele viu o trono de Deus, ele viu Deus, Deus o chamou. E Deus está nos chamando agora, está chamando você, a mim, a nós, para termos esse tabernacular com Ele, sabe? Morar, viver com Ele, andar com Ele o tempo todo. Apocalipse 4, 7, vamos lá, Apocalipse 4, outro texto que está sugerindo aqui. Apocalipse 4. Finalzinho. Aqui. Apocalipse 4, 7 a 11. Olha quem mais, João. João viu também. Apocalipse 4, 7 a 11. Ó, que João viu. Ao redor do trono, ele descrevendo, ó. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são as 7 Espíritos de Deus. 7 luzes, 7 tochas. É assim que ele enxergou, né? Na época dele. São os 7 Espíritos de Deus. Até o 11, tá, gente? Há diante do trono como que mar de vidro. Um mar de vidro. Semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo semelhante a novilho. O terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Rapaz, como que são essas criaturas? Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa de Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então é por isso, porque Ele criou todas as coisas, e é por isso que Ele quer que nós, como Suas criaturas, o tenhamos como o seu melhor, o nosso melhor amigo. Quer que nós tenhamos intimidade com Ele, entende? É isso que Ele quer. É isso que Ele está pedindo da humanidade. Se voltar para Ele. Volte-se para mim, olhai para mim. E verás maravilhas na tua vida. É essa a assertividade da promessa de Deus.
quais são as semelhanças entre essas visões? Poucas. Eu acho que João foi bem mais detalhista, né? Observe a ordem dos eventos, qual assunto é apresentado primeiro, o que vem depois, que verdade que Deus é enfatizado aqui. Aí tem uma sugestão de resposta que diz assim: primeiro os seres celestiais proclamavam que Deus é santo, depois os profetas reconhecem sua própria pecaminosidade, e quando percebemos a grandiosidade de Deus, nossa atitude é de profunda humildade e reverência, né? É isso. Vamos terminar assim. Eu vou deixar a oração para o final, tá? Para a gente orar. Mas vamos pensar assim, agora na humanidade, né? Agora na minha vida. Eu preciso, se ainda não estou, eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso fomentar e alimentar essa amizade, essa intimidade de relacionamento com Jesus. Porque ele deixou bem claro quando ele diz: quem tem o Filho tem a vida, porém quem não tem o Filho não tem a vida. Ponto. Vamos lá. A primeira coisa que ocorreu é que seres celestiais, diante dessas visões aí de Isaías e João, destacaram a santidade de Deus. A cena de Isaías é impressionante. O templo estava cheio de fumaça e os umbrais das portas balançaram enquanto os serafins proclamavam que Deus é santo. Na visão de João, querubins fizeram o mesmo anúncio: santo, santo, santo. As 4 criaturas viventes são chamadas de querubins. Cada um desses profetas viu uma cena deslumbrante da glória de Deus. Em seguida, nós vemos a reação do profeta. Isaías reconheceu que era um homem de lábios impuros, e João chorou diante da verdade de que não havia ninguém digno. E quando vemos a dignidade de Deus, compreendemos a situação humana. Somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como nosso Redentor. Satanás acusa Deus de ser arbitrário, egoísta e severo. No entanto, um breve momento na sala do trono de Deus expõe as mentiras do inimigo. Somente quando vemos Cristo como Ele é, o Cordeiro que foi morto, podemos ver o Pai como Ele realmente é. É reconfortante saber que, ao ver Jesus, vemos como o Pai. E a maior revelação do caráter do Pai é vista em Jesus morrendo por nós. Então, quem que Deus é? Deus é aquele que morreu por nós. Deus é aquele que sacrificou e que amou e que só tem isso para falar de Deus, que Ele só ama. Nos ama. A cruz nos revela 2 verdades. Primeira verdade: Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. Segunda verdade: a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz poderíamos ser salvos. Entendeu? Então, somente assim. Isso foi deveras penoso para a divindade. Ainda não é até hoje, porque o trabalho de salvação da humanidade não terminou ainda. Tá lá, Cristo está no Santíssimo Santuário Celestial ainda intercedendo por cada um ser dessa humanidade, desse mundo perdido. Perdido, mas achado, né? Aí na lição de sexta-feira diz assim: Cristo é o único digno de obter e garantir nossa salvação. Sua vida foi a única sem pecado que satisfez perfeitamente a glória do Pai. Ele é o Cordeiro Imaculado e está à frente da raça humana como nossa garantia eterna ao mesmo tempo. Ele tomou sobre si nossa culpa, satisfazendo o juízo que é a resposta de Deus ao pecado. Quando João testemunhou
a cena extraordinária de seres celestiais ao redor do trono, foi instruído a parar de chorar, porque o leão da tribo de Judá venceu. Apocalipse 5:5. O pecado é terrível e o ser humano é pecaminoso, a tal ponto que somente a morte de Jesus seria suficiente para resolver o problema do pecado. Se houvesse outra maneira de nos salvar, sem violar os princípios de seu governo, Deus teria feito. Se houvesse outra maneira, Deus teria feito, mas não tinha. Era a única maneira, era morrer, era Jesus Cristo morrer naquela cruz, daquela forma como foi. A transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o ser humano decaído. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo, que separaria o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. Escrito de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, página 39. Agora as perguntas para consideração. E assim nós encerramos a lição. Vamos encerrar com uma oração no final, tá? João viu um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Apocalipse 5:6. Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O que aprendemos sobre Deus pelo fato de que o plano da salvação já estava em vigor antes do surgimento do pecado? Sim, então Cristo já tinha decidido morrer lá na eternidade, antes da criação do homem, antes do aparecimento do pecado. Já havia o plano. Os ateus, eles acreditam que estamos sozinhos em um universo frio e indiferente. Olha que tristeza, né? Que lástima. A Bíblia, por outro lado, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que desceu até ele e morreu por ele, pelo mundo. Isso muda a nossa maneira de ver o mundo e o nosso lugar nele? A cruz deve impactar o que fazemos? Claro que muda. Claro que muda. Como que nós vemos o mundo agora? O pecado é terrível, porque só Cristo pode salvar a raça humana. É uma pergunta. Então, vamos orar, para a gente meditar nisso, ficar remoendo isso na nossa cabeça, até chegar sábado e a gente compartilhar na sala, na classe, com os irmãos, esses pensamentos tão celestiais, né? Vamos orar. Querido Pai, querido Deus, meu amor, Senhor Jesus, vive em nossos corações, fica conosco, vem tabernacular conosco, ou seja, morar conosco, sempre, 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 sempre. Não nos abandone e não permita que nós venhamos te abandonar. Não permita. Não permita, Senhor. Senhor, abençoe todos que estão assistindo, todos que ainda vão assistir no futuro, esse vídeo, esses estudos, e que as pessoas entendam que Jesus é a vida. Quem tem o filho tem a vida, quem porém não tem o filho não tem a vida. E que procurem a Jesus desesperadamente para a sua salvação. Obrigado pela lição, obrigado porque o Senhor tem estado conosco todos os instantes de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, meus queridos, espero que você tenha gostado da lição dessa semana maravilhosa, né? Compreendendo o sacrifício, né? Baseado em Apocalipse 5:9, né? E para a gente entrar no trono, entrar na sala do trono de Deus todos os dias, é necessário que nós tenhamos uma intimidade, né, com Cristo. Que nós tenhamos conexão, ou estejamos conectados com Ele
em perfeição o tempo todo. Conectados 7, né? Sejamos com Cristo o tempo todo, em perfeição. Bom, Ele quer, assim, essa comunhão, essa amizade, seja uma amizade perfeita. Ó, estamos juntos e misturado. Estamos juntos e misturado, né, Jesus? É isso aí, né, irmão? Irmã, espero que Deus, você tenha compreendido, né, a importância de nós estarmos sempre com Ele, que é tudo, Ele é tudo. Um abraço, até o próximo Conectados, até a próxima lição. Tchau.